Iniciando a conversa de redação, participação dos jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos e da defensora pública Silvana Lobo. O presidente Lula confirma em viagem à Indonésia, na Ásia, que vai disputar o 4º mandato presidencial. Ele vinha destacando que iria disputar se tivesse com a saúde boa. Agora já antecipou, viu, Eduardo Costa? Falou, vai disputar, porque ele vai fazer 80 anos ano que vem, mas está com energia de 30. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eustáquio, bom saber que o presidente da República, o chefe da nação, comandante do nosso país, está com saúde. Aos 80, que beleza. Agora, necessário dizer que se ele não é mentiroso, porque a instituição do cargo me aconselha a não ser tão agressivo assim, mentiroso, ele é exagerado, né, Eustáquio? Aos 80, com energia de 30, não tem jeito, não. Eu ainda vou fazer 69, domingo. Para vir para o Conversa da Nação, eu faço um xixi. Eu tenho que ir lá com o xixi mais demorado. Não pode fazer correndo como fazia com 30 anos. Eu atravesso a Barão de Melo aqui com mais cuidado, porque não posso atravessar quando eu tinha 30 anos. Não corro igual eu corria. O senhor corre igual o senhor corria aos 30? Não. E o senhor está com 32, olha para o senhor ver. Então, o presidente, o senhor tem que me ajudar. E além disso, ô presidente, na boa, o senhor preenche os requisitos, então por que não? Mas para que isso, gente? Olha, imagina o serviço que o senhor prestaria ao país, considerando que Bolsonaro não é candidato, se o senhor também não fosse, para a gente botar uma água gelada nessa fervura que toma conta do país. Olha que bênção. Outra coisa, presidente, eu sei que a culpa não é sua, é da incompetência dos seus pares, mas tem 40, 50 anos que o senhor é o homem da esquerda e o senhor não faz o menor esforço para criar um sucessor. Quem está dizendo isso não sou eu. É seu aliado e amigo histórico Frei Beto, que escreveu um texto muito bonito, falando assim: Lula não cria os cabeças de prata. O senhor não faz um movimento para ter um sucessor. E desculpa te interromper, o Lula é candidato pelo PT desde 1989. Só não disputou em 2018 porque estava condenado e preso. 89 ele foi candidato, mas ele estava em campanha uns 5 anos antes. Que eu o entrevistava ali no Hotel Wembley, na Rua Espírito Santo. Ô presidente, pensa comigo uma coisa. Quem que é seu candidato ao governo de São Paulo? Quem que é seu candidato ao governo do Rio? Quem que é seu candidato ao governo de Minas? O PT, o PSOL, a esquerda não tem candidato, porque o senhor não deixa crescer. Ô presidente, na boa, sem etarismo, porque quem vos fala também é o idoso, deu, né, presidente? E para você, Marcelo da Fonseca, o presidente Lula antecipando, vamos dizer assim, confirmando um ano antes da eleição que vai disputar, vai ter 80 anos, diz que está com a energia a todo vapor. Bom dia para você. E politicamente, né, qual que é a avaliação? Bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Então, talvez por essa falta de nomes, né, Edu, sem essa falta de nomes na esquerda, o presidente Lula se vê, né, nessa necessidade de se lançar para manter não deixa, o projeto. Agora, você falou que se ele fosse mentiroso, quando a gente trata só dos fatos, né, a gente não tem como passar pano. O Lula mentiu várias vezes em relação a isso. E aí eu fui até bem cuidadoso para trazer algumas falas do presidente durante a campanha de 2022. Todas elas em entrevistas diferentes, falando sobre o cenário, né, político. Ele queria convencer outros partidos a apoiarem ele, porque ele teria um mandato de 4 anos. Tudo que eu vou falar aqui é aspas do presidente Lula, quando ele fez a campanha em 2022. Daqui a 4 anos vamos ter gente nova e preparada para disputar a presidência. Eu não serei candidato à reeleição. Outra aspas, sonho todo dia, quando chegar em 31 de dezembro de 2026, quando eu for entregar o governo para outra pessoa, esse país estará bem. Outra aspas, eu não penso em reeleição, eu não tenho idade, vou estar com 81 anos, essa já é uma decisão minha. Outra frase, não é prudente dizer, mas tenho dito que tenho só 4 anos para fazer um bom governo. Todo mundo sabe que não é possível um cidadão com 81 anos ser candidato à reeleição. A natureza é implacável. Quando o Mário Soares, que foi candidato a presidente em Portugal com 90 anos, disse que tentaria novamente, eu disse a ele, pelo amor de Deus, cara, você já fez história. E para terminar, a última frase que ele falou, eu sou um presidente de um mandato só. Então, que os partidos já comecem a se preparar para indicar um sucessor. Então, o Lula em 2022 fez sua campanha, chamou a frente ampla, né, falando que seria 4 anos. E a gente sabia na época a gente já falava que provavelmente isso era uma mentira que seria, ao longo do tempo, escancarada. Então, o Lula está no direito dele, né, não está fazendo nada ilegal, vai tentar uma nova eleição ano que vem.
cabe ao eleitor saber se o mandato dele é bom ou não. E para você, Silvana Lobo, uma boa notícia ou não? O presidente Lula estará preparado em termos de saúde? Para o PT é bom ou ruim? Para a oposição? Para o país? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos. Bom, surpresa não é para ninguém. Ninguém ficou assim, o presidente Lula vai ser candidato. Surpresa de que não tem outro candidato da esquerda, não teria realmente. É candidato despontando e com tranquilidade para sê-lo. O grande problema aí é o seguinte, com essa desorganização total da direita no país, né, que todo mundo quer ser candidato de si mesmo, não existe uma união para isso, o Lula, pelo contrário, já está dando um jeito de unir a esquerda. Ele já trouxe o Boulos, né? Ele quer unir a esquerda para ter uma esquerda toda firme. Eu não sei, isso dele dizer agora, eu sou candidato. Ninguém é candidato de si mesmo. Você não consegue, eu quero ser candidato e você... Não, esses geralmente estão fadados ao insucesso. E eu acho que está muito longe ainda para isso. Porque uma pessoa com 80 anos de idade, ela pode estar ótima. Hoje eu vou dizer aos senhores, existe muita gente de 80 anos aí que está ótima, melhor do que vocês estão pensando. Em todos os aspectos. Inclusive mental, de raciocínio, de equilíbrio, de experiência, que é muito bom. E fisicamente, então, nem se fala. Mas uma pessoa com 80 anos... ela pode estar assim hoje e amanhã o trem samba, na hora que ele toma um escorregão no banheiro e não sei quantos pontos na cabeça, tendo sorte de não ter tido um coágulo, de não ter tido uma consequência maior, como aconteceu nesse mandato dele. Eu, se fosse filho dele, neto, parente, eu falaria assim, chega, agora está na hora de você viver sua vida, você já deu o que tinha que dar pelo país. Eu, se fosse parente, eu não deixaria ir de jeito nenhum, ele precisa ter um pouco de vida pessoal dele também. Mas... o problema é o seguinte, e se não for ele, vai ser quem? Então, às vezes, é um pouco de doação pelo país também que é feito. Mas eu tô com o que o Eduardo falou. Estaria na hora, realmente, se ele não for candidato, da gente ter candidatos novos, pessoas diferentes. E quem sabe a gente ter condições de tentar fazer um país diferente e realmente votar no candidato. Naquele candidato, com as propostas dele, e não votar para ser contra o outro, né? Que é o que geralmente a gente faz. Eu vou votar nesse porque eu não quero o outro. Ô, William Travassos, há quanto tempo a gente não tem, desde lá de 89, né? A gente, bem que em 89 tinha um monte de candidato, mas 94 para cá é só PT contra PSDB e agora Lula contra Bolsonaro. A gente não tem terceira via, não tem opção nesse país. Bom dia. Não tem, e a política... eu acho que a gente está sempre endemonizando a política, né? E tentando enxergar um salvador da pátria, porque é uma visão do povo brasileiro, em buscar a figura do herói. Mas não existe essa figura do herói, né? E a gente fica nessa busca incansável. Bom dia, Eustáquio, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Agora, se eu chegar para minha mãe, os meus pais, os dois têm 82 anos. Se eu chegar para minha mãe e falar que ela não pode pegar um ônibus para ir para o centro da cidade para comprar as coisinhas dela... lá no Rio de Janeiro, minha mãe vai falar para mim e falar assim, vai cuidar da tua vida, porque da minha eu cuido. E minha mãe é uma mulher super ativa. Eu costumo dizer que quando o político não faz, eu vou chamar minha mãe para resolver. Que todos os dias, hoje a essa hora, 9 horas da manhã, começa a ginástica dentro de um shopping. E são senhoras de 80 a 90 anos. Então, quando vocês falam, e aí, que o Lula tá com 80 anos, deixa o cara. Ele quer. E ele já entendeu, ele já tentou o Lindbergh, era o queridinho dele, ele já tentou o Haddad, e ele está tentando encontrar alguém. A esquerda, ela conseguiu ganhar um fôlego esse ano, foi para as ruas, está se movimentando, e o Lula sabe que ele ainda não tem um nome para bater de frente com a direita. Ou melhor, ele tem o dele, porque ele é o principal ator nesse jogo. Agora, você falar que um sujeito de 80 anos não pode... ou não deve se candidatar à presidência, o Marcelo busca uma fala dele, né? Ele falou que não vinha, então agora ele não pode ir. O ser humano pode mudar de ideia. E eu não estou aqui como um cara, e eu não sou eleitor do Lula, vocês sabem disso, mas assim, falar que ele, com 80 anos, não tem a capacidade ou mesmo o vigor para assumir uma presidência ou disputar uma eleição, desculpa, é dizer para ele, se aposenta, fica quieto aí. Aí o Edu fala, não é etarismo. Não, o que é isso então? Eu vou repetir o que eu disse, Eustáquio, para ficar bem claro. Eu não disse que quem tem 80 anos não pode ser candidato a presidente da República, não tem mais vida. Eu disse que o Lula mente quando ele disse que está com a disposição de 30, para ficar bem claro. Então, eu também fui citado aí, sim. O WT tem a péssima mania de colocar a palavra na boca dos outros. O tempo todo, todo dia e toda hora. Eu sou o cara que faço isso. Mas é bom da gente esclarecer. Eu não falei em momento nenhum que eu acho que o Lula, pelo contrário, o Lula está no direito dele. Ele, como político, tem o direito de reeleger, ele pode tentar sim. O que eu estou deixando claro aqui é que o presidente
Lula, durante a campanha de 22, para conseguir apoio de outros nomes, ele colocou que seria uma de um mandato só. Até para conseguir montar uma frente ampla que elegeu ele em 22. E ele falou várias mentiras. Não foi uma fala. Eu citei aqui 7 aspas do Lula falando que não seria candidato. Teriam muito mais. Agora, eu discordo muito quando a gente fala que não tem uma terceira via no país. Em 2022, Simone Tebet se lançou candidata. Ciro Gomes se lançou candidato. Nós temos vários nomes que tentam, né, que entram para o jogo. Agora, a gente vive um país tão polarizado que essa terceira via não encontra ressonância nas suas propostas. A gente não vê um nome da terceira via sequer chegar perto de ir para o segundo turno. E esse é o mesmo cenário que está se desenhando para o ano que vem. Né? O nome que for apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro provavelmente vai polarizar com Lula, seja o Ratinho, seja o Zema, seja o Tarcísio, seja o Caiado, e a gente vai viver novamente uma polarização. A terceira via no Brasil parece que não tem espaço. Ela existe, mas não tem espaço. Eustáquio, tomemos o exemplo de Minas, Eustáquio. O Romeu Zema sabe que o Matheus, vice dele, embora amigo, companheiro e competente, não é um cara conhecido. O Romeu poderia dizer o seguinte: eu vou chamar aqui o salvador da pátria fulano de tal, Cleitinho, para ficar no que está líder das pesquisas. Vou fazer um acordo com o Cleitinho para ele ser o candidato ao governo de Minas. Não, o que o Zema está fazendo no dia de hoje? Preparando a opinião pública, chamando a opinião pública, apresentando o vice, dando corda para o vice. Se o Lula faz isso com o Haddad teria condições de competir, gente. Se o Lula faz isso com a Tebet, ela poderia ser o nome. Tem N pessoas... Ele fez isso com a Dilma em 2010, ela ganhou a eleição. E foi reeleito em 2014. E nos obrigou a aceitar aquilo. Mas ele criou um espaço. Gente, isso tem que ficar muito claro, hein? Pelo amor de Deus. Eu tenho o maior medo desse negócio da gente falar, puxa vida, eu quero chegar aos 90 bem. Mas ele tem o direito de falar isso. Vocês estão criticando ele, vocês falam assim, não, é isso aqui, tá? Mas, eu não tô dizendo que ele não pode, não. Mas vocês criam toda a narrativa dizendo que ele está impedido disso. Não deve, porque não tem vigor, porque falou... Se você disser pro Travassos que hoje é quinta-feira, eu falo, mas você tá querendo dizer que amanhã é sexta? O Travassos é assim. Mas alguém disse aqui que o Lula não tem vigor, Travassos? Alguém falou aqui que tá broxa? Alguém falou aqui que tá acabado? Olha o nível, gente. Alguém falou que tá doente? Você fala assim, que uma pessoa de 80 anos não tem a mesma vitalidade de 30. Ok. Eu estou mentindo? E por que em outros países, você vai pro Japão, então, e o idoso é cultuado? Gente, eu tô achando que a discussão tá bacana, mas veja bem, ele só marcou espaço, não quer dizer que ele necessariamente vai ser o candidato. Eu acho que nós vamos ter surpresas. Não, ele vai ser candidato, Silvana. Não sei. Agora, não. O Edu falou... Vamos marcar o dia aí. Hoje é dia 23 de outubro de 2025. A não ser que aconteça alguma coisa, o Lula é candidato. Vamos marcar a data. Marca a data aí. Até porque não tem outro nome da esquerda pra ganhar a eleição. Mas tem muito tempo até lá, gente. Ele já tá fazendo campanha, inclusive. Agora, o Edu fez uma comparação com o governo Zema, que eu acho que é muito difícil, sabe, o Edu? Porque, no caso do Zema, o Partido Novo não obriga, né, igual o PT obriga os filiados a serem do partido. O PT tem uma dificuldade muito grande de abrir espaço para outras legendas. Porque o Lula não deixa. Acho que não é só o Lula. Acho que vários nomes do PT, né, tem essa identidade com o partido. É o maior partido do Brasil. Então não tem como abrir tanto espaço. O Novo já não teve força para obrigar que o Simões ficasse no Novo. O que o Simões fez? Foi procurar um partido maior. Mas o Simões é um cara de centro. Estava no Novo, e aí eu falei isso aqui, ele veio por outro partido, lá como deputado perdeu, aí nós tivemos a onda do Novo, ele embarcou no Novo, o Novo mudou completamente, o Novo não pegava fundo partidário, gente. Por isso mesmo, ele tinha outro discurso, o Novo é outro agora. Eu quero comunicar solenemente aos ouvintes do Conversa Geração, eu quero assumir um compromisso. A partir de hoje, eu não farei réplica as ilações do Travassos. Tá bom. Ele nasceu para tumultuar, ele é um personagem. Tumultuar, vocês colocaram o Partido Novo aqui no jogo. E aí vocês não querem que eu faça. Deixa essa função pra mim, viu, Edu? Não, mas aí você fica naquela... Vamos falar a verdade. O Novo não mudou. Não é um outro partido agora? Não. E o cara que pulou pro PSD, ele fez isso por quê? Porque ele não tinha espaço no Novo? O que eu acabei de falar, que não dá pra comparar o Novo com o PT. Então. É simples. É isso. Então... Vou passar pro próximo. Oi, âncora sofre. Pois é. Sou respeitado aqui. Ninguém me obedece. Não, e você deixa ele falar mais. Não. Você Todos têm espaço aqui para réplica e tréplica.